O governo Bolsonaro completou 2 semanas nesta terça-feira, dia 15, tendo recuado ao menos 12 vezes em diferentes propostas apresentadas por ministros e pelo próprio presidente. O vai e vem ocorre em diversas áreas, da economia à diplomacia. Mas, segundo o advogado especialista na área política, Dr. Gilmar da Cruz, esses recursos são comuns no início de gestão. Inicialmente nós temos poucas medidas, né? São poucos dias de governo, é um governo novo, ele não é... Ele se propõe, né, a ser novo, ele não está sendo sequência de nenhum grupo político que já estivesse lá dentro, então é natural que haja atrapalhadas, é natural que haja desencontros, né, como está acontecendo, porque é um pessoal completamente novo dentro de uma estrutura que todos nós sabemos que ela é viciada, é uma estrutura complicada, é uma estrutura feita para gerar várias irregularidades. Então, quem entra lá pensando em fazer alterações, realmente encontra muita dificuldade e então é normal certas atrapalhadas, como a gente fala, né? Um ministro fala uma coisa, aí o presidente tem que alterar, o presidente pensa em fazer uma coisa, aí o ministro vai e alerta ele que não é bem daquele jeito. Existe toda uma dificuldade em se fazer a vontade pessoal do presidente. Em nenhuma democracia, em nenhum presidencialismo, se faz a vontade pessoal do presidente. O presidente não está lá para fazer o que quer, o presidente não é um rei, né? O presidente, ele age em obediência à Constituição e às leis. Ele faz esse juramento no primeiro dia, né, no dia da posse, de cumprir fielmente a Constituição e as leis. Então, toda a vontade dele, toda a vontade política dele passa necessariamente pelo Congresso Nacional e também pelo crivo da Constituição e pelo crivo das leis. Muitas coisas que ele prometeu e pretende fazer, na verdade, vai depender do Congresso Nacional para fazer alterações tanto na Constituição, tanto na legislação federal. Então, esse é próprio da democracia, né, presidencialista. O presidente, ele é um escravo da lei, então não se faz à vontade, muito embora a vontade dele possa parecer boa, né? Possa parecer uma boa ideia, pode parecer uma boa intenção, na verdade tem que passar lá pelo Congresso Nacional. Então, às vezes são até risíveis alguns fatos, a gente dá aquela ideia de uma confusão que ninguém está se entendendo, mas eu reputo como normal, tendo em vista que não é sequência de um governo pré-instalado, é uma coisa que se pretende ser novo, uma coisa que pretende inovar. Então, temos que ter um pouco de paciência, né? Das propostas de campanha, as mais assim que são mais visíveis, né? Tem a questão da posse, né, de arma para que a pessoa possa se defender, tendo em vista os altos índices de homicídio e a alta violência que impera no país, em que ele acredita que isso se dá em razão de que os marginais sabem que a população está desarmada, então ele pretende facilitar com que o cidadão de bem, mediante alguns requisitos objetivos, né, alguns requisitos que demonstram a boa índole da pessoa, um comportamento, ser bem maior de idade, ter condições de usar uma arma, ele propõe facilitar que a pessoa tenha essa arma em casa ou no seu trabalho para fazer autodefesa, já que a polícia, nossas polícias, notoriamente não está conseguindo fazer a defesa de ninguém. Então, o cidadão, seria muito bom num país completamente desarmado, desde que as autoridades desarmassem os bandidos também. Então, as autoridades não conseguem desarmar os bandidos e passa a desarmar o cidadão. Isso, segundo ele, né, não estaria correto. Então, um modo de equilibrar isso, já que a polícia não consegue desarmar o bandido, por enquanto, então vamos armar o cidadão de bem, segundo a proposta dele. Me parece que hoje, dia 15 de janeiro, já saiu o decreto, né, com algumas normas, mas permitindo, facilitando, né, com que o cidadão possa obter uma arma e ter essa arma consigo em casa, desde que tenha condições morais de ter essa arma, condições comportamentais, e passe por um treinamento para não fazer besteira com a arma, né? A outra é a reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência está sendo levada para o campo ideológico, mas já
há cada dia mais o consenso de que não se trata de uma questão ideológica, né, de esquerda ou de direita. Se trata de uma questão matemática, se trata de fazer o cálculo atuarial e verificar se o número de pessoas que estão contribuindo consegue o valor, né, obtido com essas contribuições, se esse valor é suficiente para pagar aqueles que já estão, né, aposentados ou que já estão recebendo benefícios previdenciários e mais aqueles que nas próximas décadas entrarão na fila para a obtenção desses benefícios. Então, é um cálculo matemático que se faz. Não interessa se o governo é de esquerda ou é de direita, não interessa se é militarizado ou não, se é para ter uma previdência social com caixa para suportar todos os pedidos de benefícios previdenciários que terão no futuro, é preciso que tenha o caixa suficiente para isso. Então, o que se está tentando fazer na Previdência Social, na reforma da Previdência, é justamente equalizar essa questão, a arrecadação de um lado, para fazer frente aos custos, né, da Previdência que, por hora, segundo os cálculos lá, segundo o que nos é informado, está com débito aí da casa dos 150 a 160 bilhões. Então, é preciso arranjar um jeito de arrecadar mais e prolongar, né, principalmente aqueles que vão entrar agora, projetar mais no tempo, fazer uma aposentadoria um tempo mais demorado. Então, está lá em discussão. Eu acredito que deve sair, apesar do alto índice de ideologia, né, que as partes têm, mas o consenso vai ter que prevalecer no sentido de fazer isso de uma forma matemática, de uma forma do cálculo atuarial, como é todo seguro, com toda a seguridade. Obviamente tem que ingressar nisso, principalmente a aposentadoria dos políticos, né? Que a aposentadoria dos políticos é imoral. Normalmente o político já tem uma profissão, contribui para a Previdência com a profissão dele, com a atuação profissional dele, ele vai ter essa aposentadoria. Então não é justo que uma pessoa que tem um mandato judicial lá feito pelo povo continue o resto da vida depois pendurado nesse povo, né? O povo não colocou ele lá para viver às custas do próprio povo a vida inteira. Colocou ele lá para ficar um mandato dele, fazer o que ele tem que fazer e depois ir embora para casa, ou se reeleito for, fica mais um tempo, mas não para viver às custas do povo a vida inteira. Então, normalmente, esse fato certamente vai ter que ser pensado, vai ter que ser alterado, para que não haja essas aposentadorias imorais desses políticos. Obviamente que não se pode tocar em coisa já feita, né, no ato jurídico perfeito, na coisa julgada. Isso são todas projeções para o futuro. Nenhuma reforma da Previdência vai poder tocar em direito já adquirido, em pessoas que já estão gozando desses direitos. São discussões para alterar relações e fatos futuros, né? Isso que fique bem claro. Também tem a reforma administrativa, né, que ele prometeu, já está começando a fazer através da diminuição dos ministérios e também, segundo dado dele, né, termo que ele criou, né, uma despetização, né, da administração pública federal, ou seja, a exclusão dessa esquerda que nos últimos 3 mandatos e meio conseguiu colocar muita gente dentro da administração pública, né? Então ele quer que esse pessoal seja substituído. Obviamente que a população também tem que ficar atenta para não substituir, né, a petetização pela bolsonaralização, que ninguém quer isso, né? Então vamos ver se consegue fazer uma coisa dentro de bons termos aí. Então a população, mesmo quem votou em Jair Bolsonaro, tem que ficar atenta para que ele, sobre o argumento de consertar uma coisa, crie uma outra coisa que também pode ser danosa, né? Tudo tem que ser feito com bom senso, tem que ser feito sempre visando atender o interesse social, o bem-estar, né? O bem-estar social, o bem-estar da população, e não o bem-estar do político, ou o bem-estar do grupo político, e nem a eternização desse grupo no poder. Então são todas questões que a gente vai ter que ficar acompanhando, né? Tem a questão também do meio ambiente, né? Que ele propõe facilitar um pouco mais a vida daqueles que querem investir, que querem empreender através da produção de alimentos, né?
mexer no número de multas, né, no valor dessas multas, porque o que nós temos hoje são pessoas aí com, por exemplo, tem uma área que vale 100 mil, 150 mil, está com 300 mil de multa, 400 mil de multa, então é um absurdo que precisa ser corrigido. A multa não pode servir de pretexto para que o Estado tome a propriedade da pessoa, né? Não pode haver confisco. Então, o valor das multas hoje do meio ambiente, esses valores são funcionam praticamente como um confisco. A multa é tão alta que o valor da terra, às vezes, não paga o valor da multa. Então, não se admite isso. É preciso que a multa atenda, né, ao fim de desestimular a prática de infrações ambientais, mas que não chegue ao ponto de inviabilizar totalmente as atividades econômicas, né? As leis ambientais não podem inviabilizar as atividades econômicas. Então, é uma coisa que ele está sendo discutido também, com relação, inclusive, às áreas, algumas áreas indígenas, que, segundo ele, são muito grandes para poucos índios. Ele entende que, durante a campanha, ele dizia que muitas dessas áreas não servem realmente para os índios, nem tem tanto índio assim para tanta terra. Então, ele quer integralizar esses índios, até porque já vivem, de certa maneira, segundo ele, integrados à sociedade brasileira, fazer deles cidadãos que possam ter seu próprio patrimônio e lutar pelo seu próprio alimento e sair também das costas da população brasileira, já que é a população brasileira como um todo que mantém a dependência desses nossos irmãos indígenas que estão aí com essa política já trintenária da FUNAI, que não está resolvendo o problema para eles, né? Cada dia os índios estão mais indigentes, mais dependentes de verbas públicas federais e, de qualquer jeito, perdendo as suas tradições, tendo em vista que eles querem realmente. A gente observa aqui na região que o índio quer o seu carro, quer seus equipamentos eletrônicos, como celular, televisão, e merece, né, tudo isso, luz elétrica na aldeia e, enfim, quer conforto, né? Nós não podemos ter a pretensão de manter como primitivos seres humanos que nasceram para serem tanto ou mais que o civilizado, né? Então nós temos aí comunidades internacionais muito civilizadas e o Brasil em grau de civilização ainda em encaminhamento. Nós não podemos obrigando que essas tribos, essas nações, essas pessoas vivam no primitivismo, impondo a ele um primitivismo. Se ele quiser ficar como primitivo, fique, mas não impor da maneira como está sendo imposta pela FUNAI. Enfim, são muitas as questões e é muito prematuro dizer, né, que erramos ou acertamos na escolha do presidente. Na verdade, a democracia, conforme os livros nos ensinam, ela não foi criada para que a gente escolhesse o melhor, para que a gente escolhesse uma pessoa infalível para nos administrar. A democracia foi feita para evitar que o ruim permaneça, né? Numa monarquia, o rei, mesmo sendo ruim, quando é ruim, ele só é trocado quando morre. Numa democracia, o governante ruim pode ser substituído. Isso não significa que o substituto seja melhor, né? E nem significa que o substituto vá fazer tudo aquilo que o outro não fez. Então, mas é uma oportunidade que o cidadão tem, né, dentro da democracia, escolher uma outra opção, que não aquela que já declaradamente não está funcionando, escolher uma outra opção, numa tentativa de acertar. Então, o momento é na verdade, de torcida para que acerte, porque se o Bolsonaro errar, o governo Bolsonaro errar, não é só ele que perde. Todo brasileiro perde, todo cidadão brasileiro perde. Então vamos esperar mais um pouco, né, e fazendo de olho sempre atento e verificar como vai se desenvolver o governo Bolsonaro daqui para frente.